Então, pessoal, boa tarde. A gente vai rodar hoje alguns pomares, né? Vamos tentar fazer aí da forma mais didática possível todos os anos, do primeiro ao quarto ano de poda, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o momento de poda também, vamos esperar um pouquinho para escolher o melhor momento e tudo mais. A ideia é divulgar esse vídeo antes do momento que a gente vai estar aí passando pela propriedade, então para vocês já terem uma ideia de como vai ser a poda esse ano na propriedade de vocês. E daí, de acordo com o que a gente vai rodando as áreas, a gente vai buscando afinar a poda aí, beleza? Então a gente ainda tem algum tempo, e provavelmente mais umas 2 semanas até o momento real da poda. E a ideia é tentar deixar o processo mais fácil e mais assimilado possível, né? Até para vocês assistirem em mais gente e tal, de repente o pessoal que vai ajudar vocês a podar vão poder assistir também, e com isso aí a gente consegue ter uma homogeneidade na poda, né? Para não ter diferentes tipos de poda para diferentes tipos de pessoas que vão estar com a tesoura na mão. Então a gente vai tentar realizar dessa forma. Então a gente vai ter aí, vai começar com uma poda de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano, quarto ano, que é a poda de produção em si, beleza? Aí a gente vai conversando no decorrer do vídeo aí para tirar o máximo de dúvidas possível. Show? Então vamos para a primeira e é isso aí. Então, pessoal, para começar, a gente tem aqui um exemplo de uma planta. Vocês podem ver, né? O pomar já está relativamente formado, mas esse aqui é um replantio, tá? E ele não veio com o vigor que a gente quer, tá? Em termos de vigor, a gente quer aí, pode utilizar essa planta aqui do lado, né? Esse aqui é um bom vigor, né? A gente tem aqui pelo menos 1 centímetro de diâmetro, quase. Então 0,8, esse aqui é um bom vigor para uma planta se ela tivesse já saindo da base. Aqui a gente vê que tem uma planta com vigor bem fraco, tá? No primeiro ano, se a gente já não abriu a planta, a gente quer que pelo menos ela chegue com aquele vigor nessa altura para a gente fazer a poda, tá? Então, se ela não tem um bom vigor, o que aconteceu? Por algum estresse, de repente, em algum momento, falta de água ou dificuldade de encontrar um nutriente, ela veio com pouco vigor. Mas o que aconteceu lá embaixo no sistema radicular? Ela já se estabeleceu. Então, na verdade, isso aqui é relativamente bem normal. É mais normal a gente ter uma planta com vigor um pouco mais baixo no primeiro ano do que a gente conseguir abrir ela já no primeiro ano. Então, o que acontece? A gente tem essa planta, se ela tivesse um ótimo vigor, tá? O que ia acontecer? A gente ia podar ela mais ou menos 10 centímetros para baixo, tá? Ia conduzir esse ramo para a direita e esse ramo para a esquerda, tá? Mas isso se ela fosse uma planta bem formada, com uma boa estrutura, ia amarrar ela aqui e ela ia sair. Bom, ela é uma planta fraca, o que acontece? O sistema radicular dela está fortalecido. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar lá embaixo, onde a gente tem um pouco mais de estrutura, vamos deixar ali 4, 5 gemas no máximo, para ela relançar e daí ela vir com mais vigor desde a parte de baixo. Então 1, 2, 3, 4 gemas, podei. Tá? Podei ela lá embaixo de novo. Pô, mas perdi um ano. Na verdade, o que vai acontecer agora? O sistema radicular dela já está bem estabelecido, ela já se equilibrou em termos de nutrição e tudo mais. Essas gemas elas vão vir com muito mais força do que vieram no passado. Aí elas vão estourar e aí com uma probabilidade já bem maior a gente vai conseguir abrir essa planta já no verão, tá? A gente já vai falar de como que é essa abertura de verão, de inverno. O importante é o seguinte: se ela não chegou com estrutura no primeiro arame, isso é importante, não chegou com estrutura no primeiro arame, a gente seleciona um ramo, tá, forte na base e deixa com 4 gemas só, para daí sim ela estourar e vir para cima, tá? Isso aí. Mais um exemplo aqui, tá? O que aconteceu? No ano passado, é um replantio também, só que de um ano anterior, e ela veio fraca, voltou um pouco mais para cima porque ela tinha um pouquinho mais de estrutura, tá?
Só que foi deixado 2 gemas para crescimento e desenvolvimento, tá? E porque isso aqui acabou dividindo, imagina, era para ela estar, vamos lá, de forma geral, né, o dobro da espessura, se tivesse em um ramo só, tá? Então o ideal quando eu retorno ela, quando ela já tiver aqui, como eu deixo 4 gemas lá na base, às vezes vem até 4 ramos, tá? Mas o importante que é? Ele despontou, já está aqui com 10, 15, 20 centímetros, eu seleciono um só, para não haver competição entre os ramos principais. Como houve competição entre os ramos principais, nenhum nem outro ficou bom. O que eu vou ter que fazer aqui esse ano? Produzir um pouco, coloco. Então eu vou selecionar, esse aqui está um pouco mais vigoroso, beleza? Esse aqui eu elimino completamente. E esse aqui, 1, 2, 3 gemas, ó, elas estão super bem formadas. Vou selecionar 3 gemas. Selecionei 3 gemas, show de bola. O que vai acontecer? Muito provavelmente, como ela já tem sistema radicular, ela já é uma planta bem estabelecida, ela vai brotar as 3 gemas, sem sombra de dúvidas. O que eu vou fazer? Muito provavelmente, como a videira ela tem uma dominância apical, a mais da ponta vai vir mais vigorosa. Ela atingiu 10, 15 centímetros, eu vou tutorar esse único ramo e os outros ramos eu vou eliminar, beleza? Vamos lá, pessoal, essa aqui veio um pouco mais fraca, esse é o ponto de poda do ano passado, então vieram ramos bem vigorosos, tá? Até por estar numa altura já mais alta. Mas o que acontece aqui? O que se pensa no primeiro momento? Então agora eu preciso abrir o Y, tá? Só que é uma poda que ficou aqui a quase 30 centímetros do primeiro fio, do fio principal. Isso aqui traz um grande problema pra gente, tá? Então eu vou selecionar aqui os 2 melhores ramos. Então, se eu fosse abrir nessa condição, seria esse ramo e esse ramo mais forte. Esses são meus ramos mais fortes? São. Então o resto eu elimino. Elimino aqui na base. Não é esporão que eu estou deixando, eu estou eliminando na base. Tirei. Aqui na base também. Aí vamos lá. Uma vara. Para mim induzir a brotação em todas as gemas. Qual que é o tamanho dela? Em média, eu vou deixar aí 4 gemas, tá? Mas o que acontece? Tá lá embaixo aqui aonde foi a poda, então a abertura do Y tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Então se eu for abrir a planta, é isso aqui que vai acontecer, ó. Vejam o espaço que eu tenho, o espaço que eu vou ter sem produção, tá? Isso aqui é um espaço sem produção. Isso aqui não é bom. Por mais que eu junte a planta, imagina que eu vou pegar aqui, deixa eu podar aqui na frente. Por mais que eu pegue a planta e junte ela, né? Então eu poderia fazer isso aqui. Mas o que acontece? Quais são as minhas melhores gemas, as melhores brotações? Quando eu deixo 4 gemas para cada lado. Se eu deixar toda essa vara aqui para mim arquitetar ela, até por mais que eu diminua um pouco, vamos lá, aqui, que já fica até difícil de amarrar, né? Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 gemas. Então é muito provável que eu brote só as gemas da ponta e isso aqui tudo eu segue, tá? E da mesma forma desse outro lado. Então qual que é a melhor estratégia para essa planta aqui que está com uma abertura de Y muito baixa? Eu vou selecionar o melhor ramo, que no caso é esse aqui. O outro eu vou eliminar completamente. Então esse aqui é meu melhor ramo. Vou tutorar ele vertical e vou podar uma gema para baixo do fio. Essa aqui. Vou amarrar ela, tá? Deixar ela mais reto possível. Vai brotar e vou selecionar essas 2 gemas, esses 2 ramos. Um ramo vai vir para a direita, o outro para a esquerda.
bem melhor posicionado, bem mais próximo do fio, e vai trazer um vigor muito mais forte para a planta, tá? Então essa é a estratégia para esse tipo de planta que ficou com o Y muito baixo. E aqui vigor, esse ano vai puxar até alguma coisinha de caixa, beleza? Vamos lá, essa aqui ela foi bem conduzida, tá? Então o que aconteceu? Ela estava relativamente fraca e a poda no ano passado foi feita aqui, tá? Ela brotou verde, porque provavelmente aqui próximo ela estava muito fraca, então por isso que ela foi podada um pouco mais embaixo. Ela brotou verde. Mesmo verde, o que acontece? Se a minha planta de primeiro ano ela vem vigorosa lá de baixo e ela passou daqui, ali no verão mesmo, eu faço a poda verde na mesma altura do vídeo anterior, tá? Na primeira gema para baixo do primeiro fio. E foi isso que foi feito. Então, verde foi podado bem aqui, ó. Então ficou essas duas gemas que estavam com folha. Mesmo sendo no verão, mesmo a planta estando verde, ela fez a mesma indução para a geração de um ramo novo. Gerou um ramo para um lado e um ramo para o outro lado, tá? Show de bola, bem posicionado, tá? Agora que é o segredo. Quero fazer a minha planta crescer rápido, vou lá na ponta e corto. Detalhe, isso aqui não é um esporão, tá? Nem isso aqui é um esporão. Isso aqui é gavinha, isso aqui não é gavinha, isso aqui é ramo neto, tá? É um ramo que nasceu de um ramo verde, tá? Isso aqui, você pode deixar uma gema, você pode deixar esporão, isso aqui não é produtivo, então tem que cortar bem baixinho aqui, tá? Isso aqui não é e nunca vai ser produtivo. E de qualquer maneira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gemas. Com certeza absoluta, daqui para trás vai cegar, tá? Demora muito mais para podar, mas é muito melhor para a planta. 1, 2, 3, 4. Essa é a minha distância de vara. Vamos padronizar isso para nossa região. A gente já viu aí nesses 4 anos que com 4 gemas eu tenho uma boa brotação, até nas gemas mais próximas do meu caule principal, tá? Então a gente vai padronizar isso, vamos continuar trabalhando com varas de 4 gemas, tá? E pro outro lado aqui também, 1, 2, 3, 4. Cortei. Aqui eu posso trabalhar para melhorar um pouco a posição dela ainda, porque ela tá flexível, tá? Vou chegar aqui bem perto, vou amarrar lá, amarrar aqui de preferência com aquelas correntinhas, né? Elas são bem boas para isso, são mais resistentes também. E essa aqui é a minha estrutura de ramo que vai ficar para sempre. De cada uma dessas gemas vai nascer uma vara. A gente vai até conseguir produzir alguma carga, porque a gente tem 2 varas, uma para cada lado, tem uma boa quantidade de gema. Sempre posicionar ela o mais reto possível, tá? Evitar deixar a planta torta. Deixa ela retinha lá, posicionou, show de bola. Ano que vem, dessas gemas, eu faço esporões. Porque daí no outro ano, desses esporões, para cada esporão, um esporão e uma vara, tá? E é essas varas aí que a gente vai começar a produzir de verdade. Então isso aqui, poda de formação, 2º ano, beleza? Pessoal, aqui uma planta bem clássica, vamos chamar de 3º ano, tá? Então o que aconteceu? Eu cheguei, ela nasceu, tá? Só que ela não foi aberta já no 1º ano. No 1º ano ela não teve vigor até novembro ali para abrir, então deixou ela com um ramo só e foi podado nesse ponto aqui, beleza? Então imaginem ela vindo verde, aí ela foi embora. Aí secou, no inverno foi podado aqui. Nasceu, todas essas gemas aqui nasceram, tá? O que o produtor fez? Deixou só 2. Essa vara verde e essa vara verde. Com quantas gemas? 1, 2, 3, 4, 5 gemas, tá? Contando cada base aqui. Desse outro lado, 1, 2, 3, 4, 5 gemas para cada lado. Beleza? Então foi simplesmente isso,
tá? Foi deixado, quando brotou, ele conduziu uma para cada lado, tá? Aí no próximo inverno, o que que ele fez? Cortou com 5 gemas e 5 gemas. Então, primeiro inverno cortou aqui, segundo inverno cortou aqui, agora terceiro inverno, tá? O que que a gente vai fazer? Planejar o quarto ano. Planejar o quarto ano como? Soltando bastante esporão, tá? Essa aqui tá lá embaixo, tá ruim de conduzir, tá? Preferencialmente, vamos tirar esse tipo de material, até porque ele tá no ramo da base, lá embaixo mesmo. Então já vamos tirando. Vamos começar para um lado, depois vamos para o outro. Então vamos vir para cá. Cara, a condição ideal que a gente quer é isso aqui, tá? Quando a gente tem esse tipo de... é como se a gente ganhasse um ano de esporão. Por quê? Na mesma gema, a gente tem a condição de deixar um esporão e uma vara. Então esse aqui tá bem posicionado para cima, vai dar um esporãozinho bonito. Beleza? Tá ali o esporão. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, vara. Esse aqui, deixa eu deixar até um pouco maior para amarrar. Beleza? E vai amarrar para cá. Esse aqui eu elimino. Muito fraquinho, bem na base. Deu fora. Mesma condição aqui. Então são 2 ramos saindo da mesma gema. Eu vou deixar um esporão e vou deixar uma vara de produção e vou amarrar lá. A mesma coisa aqui. Só que aqui, ó, essa aqui tá mais fraquinha. Cara, isso aqui não vai puxar cacho, tá? Não adianta a gente querer se iludir. Então às vezes é melhor eu deixar um esporão melhor para o próximo ano, que seria essa aqui, e esse aqui eliminar na base, tá? Então aqui tem o esporão. Desse lado aqui também tem bem fraquinho, eu vou deixar um bom esporão, em vez de um esporão muito ruim e uma vara mais ou menos, eu vou eliminar esse ramo muito fraco e vou deixar um esporão, vai lá, buscando uma produção maior no próximo ano. Aqui também, esporãozinho. Aqui chegou, dividiu. Aqui ó, tem uma vara e um esporão. Aqui sim eu posso deixar alguma coisa de produção. Então venha pelo outro lado aqui que vai ser mais fácil, eu acho. Pô. Mesma condição, da mesma gema, sendo 2 ramos, tá? Um vai ser uma vara e o outro vai ser esporão. Vamos fazer um esporão aqui e aqui uma vara para produzir. Aqui a gente elimina essa madeira velha e aqui uma vara para a gente continuar a planta. 1, 2, 3, 4. Repare que ela está quase se encostando aqui já na próxima, tá? Daqui a pouco eu vou limpar para a gente ver como é que ela vai ficar. Do lado de cá, essa aqui bem na base, que eu vou fazer aqui? Ela está muito baixo também e ela está bem próxima. Então vamos deixar uma vara aqui para produzir, beleza? E aqui a gente começa, esporão, 4 dedos, esporão. Aqui eu tenho aquela condição de novo, vara e esporão, 2 ramos na mesma gema. Vou deixar um esporão, vou deixar uma vara para produzir. Aqui eu deixo esporão, aqui eu deixo esporão e aqui eu deixo vara. E vamos limpar para ver como é que ficou. Bem feitinho, a gente tem uma boa quantidade de esporão, tá? Isso aqui é terceiro ano, gente. Então, analisando bem, eu tenho uma boa quantidade de esporão. Reparem que no máximo a cada 4 dedos eu tenho esporão para os 2 lados e ainda consegui largar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varas, tá? Isso vai produzir já vai puxar uma quantidade boa de carga pro ano que vem. E na poda de quarto ano que a gente vai ver agora, vocês vão ver a vantagem de deixar esses esporões aqui, beleza? Uhum. Pessoal, então aqui a gente tem uma planta já há quarto ano, tá? Aqui a gente vai começar a finalizar a estrutura e é nesse momento que a gente vai ver o porquê daquela questão de deixar esporão, deixar a vara, qual que é a diferença, tá? Então a gente segue a mesma linha. A gente começa do centro, vai para um lado,
volta para o centro, vai para o outro, né? A gente só vê antes se tem alguma parte dela que está meio cega, que precisa reestruturar. Não tem, a gente vai seguir. Então, vamos começar dessa parte. Se puder chegar bem pertinho aqui, ó. Aqui é o esporão que a gente deixou no passado, beleza? Então, por que de deixar o esporão? A gente tem um ramo anexado na planta que sai da gema axilar, basilar, né? Bem na base. E naquela primeira gema visível, a gente tem outra vara. A gente tem duas varas que saíram do esporão. Por que eu sempre quero ter um esporão? Porque aqui eu vou ter agora outro esporão. E aqui uma, duas, três, quatro, uma vara. Então, do esporão, eu vou ter esporão e vara. Desse outro esporão, ó, vejam como fica simples, né? Desse esporão, mais na base, eu deixo esporão. E aqui eu deixo vara, tá? Do outro lado aqui, passo pra cá. Ficou um esporão. Esporão, 1, 2, 3, 4, vara, tá? Aqui foi deixado uma vara do ano passado. Veja, onde deixou vara, não sai gema da base. Aí se eu fosse fazer um esporão, eu teria que fazer isso aqui, ó. Esporão e vara. Isso aqui é canelar a planta, tá? É isso aqui que a gente não pode deixar. Por quê? Fluxo de seiva, tá? Aqui tá tudo compacto, tá tudo saindo do centro. Minha produção vai se concentrar aqui nos fios centrais da minha estrutura. É onde eu tenho mais... é onde o meu pomar ele é mais forte. Então a gente vai concentrar a produção nessa faixa. Se eu começo a canelar, o meu fluxo de seiva ele começa a ter uma rua com muita curva, né? Então o carro tem que andar mais devagar. Se a gente tem uma BR em linha reta, o carro ele vai andar mais rápido. Então o fluxo de seiva é preferencial aqui. Aonde eu deixei vara, não sai gema na base. Aonde eu deixei vara no terceiro ano, eu elimino, tá? Aqui foi deixado outra vara, né? Tem até um pedaço cego aqui. Aqui a gente pode até escolher, ó. A gente tem duas varas, né? Uma correndo pra cá e outra correndo pra lá. A gente vai escolher aqui a melhor. Esse aqui eu vou deixar um esporãozinho só pra deixar a gema aqui, pra tentar brotar esse canto. Aqui termina. Aqui foi deixado uma vara e aqui é a vara de continuidade. Então aonde foi deixada essa vara aqui eu elimino. Aqui eu limpo. Isso aqui era ramo lenho velho, né? Aqui eu deixo esporão. Aqui eu vou deixar o esporão também porque tá muito fraquinho. Aqui eu vou deixar o esporãozinho também. Tudo isso aqui. Por quê? Porque isso aqui estava formado no ano passado. Esse aqui é uma vara que foi soltada nesse ano. Então a gente ainda tem que terminar de formar ela mais um passo, né? Vamos dizer assim. Então ainda tem mais um pouquinho de formação. Então aqui, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho 4 dedos. Então eu posso deixar essa aqui como esporão. Deixa eu ver se tem gema do outro lado aqui. Não, primeira gema. Então aqui eu deixo o esporão. Aqui vai ficar um esporão também. Vamos deixar esporão. Se bem que essa aqui tá boa. Vamos deixar aqui o esporão. Então tem esporão, esporão naquela questão, né? Então muito perto, outro esporão não tem necessidade. Esse esporão aqui eu vou deixar uma vara para produzir um pouquinho também nessa que foi do ano passado. Aqui a vara de produção. Aqui eu vou deixar um esporãozinho. E aqui eu vou fazer mais uma vara para continuar mais um pouquinho aqui, que vai chegar já nessa planta, né? Essa planta do lado já vai chegar também. Eu vou podar ela aqui com 4 gemas. Vou limpar aqui para nós ver como é que ficou. A importância então de deixar esporão, tá? Principalmente no terceiro ano, vocês viram essa parte aqui como facilitou. Em todos onde foi deixado só um esporão no ano passado, eu tenho uma vara agora. Aí a gente vai começar a ter uma quantidade de gema suficiente.
Esse aqui tá na base. Esse aqui vamos deixar uma vara para eliminar no que vem, tá? Às vezes esse esporãozinho falha. Aí aqui desse lado a gente tem aqui, esse aqui eu vou deixar um esporão. Esse aqui eu posso deixar é um esporão fraquinho, mas posso deixar uma vara. Reparem que aqui, ó, ano passado foi deixado duas varas. Essa vara aqui e essa vara aqui. Essa planta provavelmente ela retornou, estava com uma parte cega. A gente já tinha orientado para retornar ela, né? Então, a partir do momento que a gente soltou a vara, ó, agora a gente tem bastante material para refazer a planta. Esse aqui eu vou eliminar, que foi deixado essa vara para o lado. Então aqui eu tenho uma varinha, aqui eu tenho outra vara para o outro lado. Aqui eu tenho esse esporão, aqui eu vou deixar um esporão. Aqui eu vou deixar um esporãozinho também. Aqui vai ser outro esporão. Esse aqui, pela proximidade, eu posso deixar uma vara. Esse aqui, esse ramo é muito fraquinho, eu vou eliminar. Vou fazer um esporão com mais forte. Aqui esporão. E aqui uma vara para continuar a planta. E a gente vai chegar quase na ponta lá já. Vamos limpar para ver como é que ficou. Beleza? Então aqui, ó, para do ano passado a gente já deixou bem mais vara, tá? A gente vai chegar aí numa quantidade legal de vara quando a gente tiver com umas 12 varas por planta, mais ou menos. Então aqui a gente continua ela, né? Aqui vai continuar esporão. Aqui dá uma limpadinha. Aqui limpa bem na base. Então, vara para continuar, vara. Para cada um desses esporão que a gente deixou, ano que vem vai ter essa condição. Uma vara para cá, uma vara para lá, uma vara para cá, uma vara para lá, uma vara para cá. E a gente vai formar a espinha de peixe. Aqui tem dois esporãozinhos para continuar. E assim a gente segue a planta, beleza? Esse aqui vai ser continuidade. E esse aqui a gente vai amarrar no primeiro fio lateral. Beleza? Isso aí. Mostra bem como é que fica. Essa aqui é mais uma planta parecida, a gente está bem próxima da que a gente podou antes, tá? Teve uma particularidade aqui que é interessante. Então, mesma coisa, estou olhando a planta, começo para um lado, depois faço para o outro, tá? Se puder vir do outro lado aqui, coloca. Aqui a gente tem muito baixinha, tá? Imagina saindo uma vara, um esporão aqui de baixo, tem que jogar para cima para chegar no primeiro fio. Então isso aqui, ó, vamos eliminar, tá? Às vezes é melhor a gente eliminar e tentar aproximar um pouco os galhos do que trazer coisa aqui de baixo. De baixo só faz galharada, atrapalha na hora de pulverizar, atrapalha na hora de podar. Pode voltar para o outro lado, lá por causa do sol. Então a gente está fazendo esse lado aqui primeiro, tá? Então, bom, já cheguei aqui numa condição boa. Mas isso aqui quando acontece no primeiro ano, show de bola. A gente já tem dois ramos bem formados saindo da mesma gema, tá? Aqui eu posso escolher. Então, se eu não vou deixar dois esporões aqui, eu não vou deixar um esporão e eliminar outro. Então eu deixo um esporão, tá? Uma gema bem posicionada aqui, que eu faço? Vamos puxar um pouquinho de carga, 1, 2, 3, 4 gemas, tá? E vou amarrar aqui, beleza? Isso aqui limpei. Aqui pra frente, o que acontece? Vamos deixar isso aqui um pouquinho e vamos olhar pra cá, tá? Foi deixado uma vara, duas varas no mesmo ponto.
Aonde que brotou? Só as gemas da ponta, tá? Aqui ou brota muito fraco ou não brota nada. Não adianta eu querer limpar um e continuar a outra planta, porque olha a quantidade de material cego que eu tenho, tá? É aqui que a gente tem que fazer a escolha. Voltei um pouquinho, opa, tem um galho bem posicionado, bem vigoroso, que tem condição de continuar a minha planta. O que eu vou fazer? Eu vou voltar essa planta, tá? Não vou manter, esperar material cego, porque isso aqui, vai lá, é pouca área, mas é a área onde eu deveria ter cacho. Quando a gente estiver buscando aí 25, 30 toneladas por hectare, a gente tem que utilizar cada metro da minha linha principal puxando cacho. Então a gente não pode ter madeira velha cega. Então eu vou vir aqui, bem próximo da base, cortei, tiro toda essa madeira velha aqui. Tá, tudo isso por causa daquela questão da dominância apical. Então, sempre que eu deixo vara, geralmente as mais vigorosas vão lá para a ponta. Deixo vara muito comprida, não brota nada aqui, tá? E agora eu tenho essa opção, tá? Tenho 3 ramos para escolher. Bom, o ramo principal, o mais forte, esse aqui está mais bem posicionado, ele já está mais para cá. Ele tem uma boa largura de ramo, tá? Um diâmetro interessante. Então vou lá, vou contar minhas gemas, 1, 2, 3, 4, poder ir lá em cima. Esse aqui eu vou descer. Esses dois aqui eu vou ter que escolher qual que vai ser o meu esporão, tá? Porque deixar 2 esporão colados do lado do outro também não dá, tá? Ele vai ficar muito próximo. Então a primeira coisa, antes de sair cortando, né? Eu já dou uma sentida aqui, esse ramo ele tá flexível, não vai quebrar, beleza, show de bola. Então vou escolher um. Essa planta aqui, para ser um esporão, ela tá mais bem posicionada, ela tá mais para cima, tá? Essa aqui tá muito deitadinha. Então essa aqui eu vou eliminar, nem esporão eu deixo. E essa aqui eu vou deixar esporãozinho, uma gema aqui em cima, esporão, tá? E aqui tá reformada a minha planta. Tudo isso aqui vai brotar. Tá certo que esse ano a gente tem um inverno um pouco mais fraco, a gente vai ter que utilizar o Dormex de forma mais eficiente que o ano passado. Ano passado o inverno colaborou mais com a gente, mas a tendência, como a gente tem uma vara relativamente curta para ser uma vara, é facilitar essa brotação. Aí pro outro lado aqui rapidinho, primeiro aqui, sem sombra de dúvidas, puxamos um esporão, tá? Aqui, se olhar do outro lado de novo, foi deixada essa vara, tá? Dessa vara brotou bem as da ponta, na base não brota nada. Então aonde eu deixo vara num ano, no outro ano, eu elimino, não tem o que fazer, tá? Eu não posso ficar canelando a minha planta, podando para frente de vara. Aqui eu poderia de repente deixar um esporão e uma vara, mas esse esporão está muito mal posicionado, não vale a pena eu tenho um esporão aqui para baixo ou para o lado, tá? Esse aqui eu tiro, esse aqui ele tá pro ladinho, mas ele tá se voltando para cima, tá melhor que o outro. Então esse vai ser meu esporão. Esporão, 4 dedos aqui. Esse aqui tá muito fraquinho também, tá morto na verdade, né? Tá seco. Aqui um esporãozinho. E aqui temos um problema, uma grande área cega de novo. Só que pro outro lado, e sem nenhuma vara para recolocar. Então o que dá para fazer aqui? Esse aqui seria o primeiro, se fosse de fazer, para continuar. Esse aqui estaria mais longe, já está mais bem posicionado. Aqui tem o esporão. Vamos limpar esse material aqui, tá? Então a gente vai ter aqui 2 espaços onde a gente deveria ter esporão. Esse mais velho aqui eu vou eliminar. Tá me faltando um esporão, só que aqui tem um esporãozinho muito sem vergonhinha, tá? Mas vamos confiar nele, fazer uma boa limpeza de lenho nessa parte aqui, aplicar bem o Dormex nessa área, a gente vê que a gente tem gema, tá? Para tentar recuperar aqui. Esse primeiro aqui, sem sombra de dúvida, o esporão.
Uma, duas, três, quatro varas. Essa é a minha planta. Esporão, esporão, esporão aqui atrás, esporãozinho, esporão, vara. Beleza? E lá a gente reformou, pegou um pedaço que tinha muita área cega, deixou a minha vara para continuar e uma vara de produção. Então 2 varas de continuidade, uma vara de produção. Tá? Aonde vai entrar a vara de produção? Onde eu estiver próximo um esporão já.